Boa noite, a graça e a paz. Tivemos aqui um probleminha técnico, né, com um dos nossos aparelhos aqui de transmissão, e vamos reiniciar aqui a nossa live, nosso culto. Espero que agora possa estar ouvindo aí. A gente teve um probleminha com o som, né, na hora da transmissão do som, do áudio, né, aqui. Espero que agora nós possamos estar ouvindo bem aí. Algumas pessoas deram um fio de back, os irmãos que aqui estão. E agora a gente já corrigiu o problema. Então vamos iniciar novamente, é assim mesmo, né? A gente é ao vivo e tem alguns probleminhas, né? Às vezes a gente acaba... Mas vamos orar novamente, né? Pedir para o Senhor nos abençoar nessa noite. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te pedimos, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Que o teu amor, Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre nós, sobre a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos livre de todo o mal. Nessa hora, Senhor, que nós estamos aqui, nós estamos para te oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, para oferecer o nosso sacrifício diante da tua presença. Te pedimos, meu Deus, que a tua misericórdia, cada dia mais ela esteja sobre nós. Te pedimos também que nesse momento, qualquer que seja o empecilho que tenha tentado atrapalhar com que essa obra aconteça nessa noite, que o Senhor repreenda, que o Senhor anule, e que nós possamos essa noite ter a liberdade através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para te cultuar, para ouvir a tua santa palavra que nós iremos ministrar daqui a pouco. E nós pedimos que o Senhor assim se faça presente, que o Senhor assim faça, se for conforme a tua vontade. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado nessa noite pela sua presença conosco, pela sua participação. Como eu havia dito, tivemos um pequeno problema aqui no áudio, mas agora já normalizou. Estamos aqui de volta novamente e pedindo que você curta, que você compartilhe, né? Comente aí, deixe os comentários aí também, e você possa nessa noite abrir salas e convidar seus amigos e compartilhar esse culto. É importante para propagar o amor, a palavra de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus. Você vai ajudar a estar propagando através das redes sociais, quando você comenta, quando você compartilha, principalmente quando você abre salas e você distribui com as pessoas, com seus amigos. Se você quer nos ajudar, é uma forma também de nós estarmos evangelizando, levando o amor, a palavra de Deus até as pessoas. Então, você entra aí no endereço da Casa de Paz Aratuba, que é o nosso endereço no Facebook, certo? Tudo junto, Casa de Paz Aratuba é o nosso endereço do Facebook. Nosso endereço do Instagram também, se você quiser nos seguir, a gente vai agradecer. É Casa de Paz _Aratuba.oficial. Casa de Paz _Aratuba.oficial é o nosso endereço no Instagram. E o nosso endereço do canal do YouTube, você se inscreve lá, siga-nos, que é Casa de Paz Aratuba. YouTube é Casa de Paz Aratuba. Eu queria até aproveitar esse momento e dizer para você que todas as nossas programações que nós estamos transmitindo, elas estão lá no endereço do YouTube. E você entra lá e você tem aí a oportunidade de novamente estar vendo a programação. Lá também você curte, lá também você compartilha, lá também você se inscreve no nosso canal do YouTube. Você pode também, né, além de deixar seu joinha, você pode também lá no canal do YouTube acionar o sininho lá, né? Aciona o sino, que aí toda a programação e novidade que o canal tiver da igreja, você vai estar sendo avisado e você não vai perder nenhum conteúdo que está sendo publicado lá, tá bom? Eu quero convidar o pessoal do louvor nessa noite para nós darmos início ao louvor. E aproveitar também novamente para dizer que nós pedimos a você que tome os cuidados. Eu tenho visto as pessoas querendo, parece que perder o medo, né, do vírus. Gente, o vírus é real. O vírus está aí. Nós precisamos tomar as nossas medidas. As pessoas às vezes estão brincando com coisa séria. Eu vejo inclusive muitos cristãos dizendo algumas coisas que eu fico assim horrorizado, sabe? Deus nos deixou a inteligência, Deus nos deixou a prudência,
Ah, mas eu tenho a fé, eu creio que Deus não vai pegar, amém, que Deus não vai deixar você pegar, né? Glória a Deus por isso, mas podemos de repente ser um transmissor para uma outra pessoa. Não é só a nossa vida que nós devemos cuidar, mas principalmente a do nosso próximo. Tenham prudência, tome as medidas de higiene, use a máscara, lave as mãos com água e sabão, use o álcool em gel, se proteja e proteja as pessoas que você ama. Faça a higiene da sua casa. Eu, nessa hora, vou dar uma nota de pesar aí. Faleceu desse mal um amigo nosso, né? Uma pessoa que a gente conhece, que morou ali a vida toda na nossa região do Mundo Novo. Ele é lá do Bananal e atualmente estava morando aqui na rua. Então, um homem que nós queremos deixar aqui a nota de pesar a toda a família Canuto, né? Em nome da Ana Lúcia, da Cláudia, né? do Ico, que são as pessoas da Miches, que é uma amiga da gente. Seu pai, né? Seu Luiz, acabou nos deixando, né? Então é uma nota de pesar. Nós que fazemos parte da igreja Casa de Paz em Aratuba queremos deixar registrado isso. Por isso que eu estou dizendo, nós devemos nos cuidar, nós devemos ter a precaução, sermos prudentes nessa hora, tá bom? Então gostaria de deixar esse momento para que nós pudéssemos refletir e pudéssemos entender que o nosso Deus, apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades que nós enfrentamos, Ele continua sendo Deus. Ele sabe de todas as coisas. E por isso, nessa noite, apesar de estarmos tristes ou alegres, né? Tristes ou felizes, nós vamos louvar o nosso Deus. Nós vamos continuar a nossa caminhada, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Por isso, nessa noite, nós queremos oferecer a Ti, ó Deus, o louvor. E que Teu Espírito Santo console, conforte todas as pessoas que precisam serem consoladas, que precisam serem fortalecidas nessa noite. As que Te buscam, as que estão à procura de fortaleza, que estão procurando a Ti, porque elas querem de Ti, Senhor, somente a Ti. Somente o Senhor é quem pode confortar, é quem pode consolar. Só o Senhor é quem pode salvar, só o Senhor é quem pode fortalecer. Somente o Senhor é quem pode nos ajudar. Nosso grito de socorro, a nossa oração de socorro a Ti nessa hora, Deus, venha ao encontro do Teu povo, ao encontro das pessoas que são humildes, que são pobres, que são necessitadas, que precisam de uma palavra, que precisam da presença do Teu Espírito. E quando eu falo, Senhor, que essas pessoas são humildes e pobres, não são apenas na parte de recursos, não. Porque quantos de nós temos a pobreza de espírito, a alma abatida, o coração ferido, a alma angustiada? Nessa noite, Senhor, nós te pedimos e cremos que o Senhor, através dos louvores aqui nessa noite, será ministrado, através da Tua palavra. Almas, vidas serão reconstruídas, serão restauradas e serão reanimadas para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, vamos louvar. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a Tua presença. Só a Tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a Tua presença. Com a Tua presença. É a Tua presença. É a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti.
faz confiar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. Só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, Senhor, é a tua presença. É a tua presença. Essa presença, Senhor, que nos faz ter a certeza, Pai, e a confiança em Ti, que Tu jamais nos abandonará. Fale para o Senhor nessa noite. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente para viver, para correr, para ter, para ser, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar o nome dele.
hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que a tua igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Pra onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Pra onde irei se só você tem o que dá vida pro meu? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor, de ti, Senhor. Senhor, somos dependentes, somos carentes de ti, Senhor. Se não fossem as tuas misericórdias, Pai, o que seria de nós? E é graças, Senhor, é graças ao plano que tu fizeste para nós, é graças a tu derramar as tuas misericórdias sobre nós que ainda estamos aqui. Adore ao Senhor aí no seu lar, nesse momento. Agradeça a Ele. Só você sabe tudo que o Senhor tem feito por você. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no ser. Resgate e salvação encheu meu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça,
graça, Ele me amou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, houve silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me amou. Jesus, o seu plano, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, te exaltamos, Senhor, porque foi graças ao teu plano, Senhor, ao mistério da graça, que nós podemos dizer que estamos salvos em ti, Jesus. Nessa certeza, Senhor, de que tu irás vir um dia nos buscar a tua igreja, Pai. E a nossa maior esperança hoje, convicção de fé, Senhor, é essa certeza de que tu irás vir buscar a tua igreja, Pai. Que as tuas misericórdias, Senhor, sejam derramadas sobre a face dessa terra, Senhor. Que tu possas derramar cura, Senhor. Que tu possas derramar esperança, Pai. Que tu possas, Senhor, reacender a chama no coração da humanidade, Deus. Que tu és um Deus vivo que tudo pode, Pai. E que nós devemos, Senhor, todos os dias, Pai, dar graças ao acordar. Graças a ti, Senhor. Porque tu, Senhor, nos amaste. Tu nos amaste primeiro, Senhor. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, me salvar, Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu estava ali
comentando, compartilhando, né? E junto com as pessoas que estão aí conosco, queremos já agradecer sua presença conosco, sua participação conosco, e ficar meditando na letra dessas canções, desses louvores. É maravilhoso, importante para nós. Liberar aqui o pessoal do louvor. É importante para nós adorarmos ao Senhor, louvarmos ao seu santo nome, dar a Ele graça por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É maravilhoso. Aí queremos agradecer a Deus pela vida do casal Kim Kelly, que tem nos acolhido na sua casa, no seu lar, e também tem sido usado por Deus para trazer o louvor, para trazer e oferecer ao nosso Deus. Então, queremos agradecer em nome de Jesus e agradecer que o Senhor tem estado conosco nessa noite. Então, nós queremos compartilhar um pouco do amor de Deus, né? Da sua palavra nessa noite. Terminamos de ouvir esses louvores, a gente fica com vontade de continuar louvando, continuar exaltando a Deus. Mas nós sabemos que nós precisamos também alimentar a nossa vida da sua palavra. O próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a sua palavra, da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá da sua palavra, porque a sua palavra traz vida, e vida em abundância, e vida eterna, né? E o pão alimenta o nosso corpo, que é finito, né? Nós tivemos o início, o corpo físico, teremos um fim, mas o homem espiritual, ele terá uma morada eterna na glória com o Pai, se ele o obedecer e aceitar que o Senhor é Deus e que é nele que nós devemos confiar e entregar a nossa vida. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Gênesis, aí no primeiro livro da Bíblia, né? Na ordem que nós temos as nossas Bíblias, é o primeiro livro, né? Gênesis, o princípio, o início de todas as coisas. Capítulo 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 10. Você vai pegar sua Bíblia aí na sua casa, seja ela a Bíblia física aqui, né, de papel, ou pode ser aí também a sua Bíblia digital. Vamos ler o que a palavra de Deus diz nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante diz: Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quantos filhos de Deus possuíram as suas filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse-lhe o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor, e eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Até o versículo de número 10. Nós queremos essa noite tentar compartilhar aqui algumas coisas importantes que nós vamos extrair desse texto. Nós percebemos esse texto do capítulo 6 do livro de Gênesis, a
a forma como a sociedade, como a humanidade naquela época, né, há muitos e muitos e muitos anos atrás, ela estava vivendo, ela estava se comportando. Haja vista que quando nós pegamos o capítulo 1, né, até o capítulo 6, há um espaço de tempo muito grande, ao ponto de a narrativa desse texto dizer que o homem já havia se multiplicado sobre a terra, né? A gente sabe que Deus, na criação, Ele cria todas as coisas, Ele forma todas as coisas, as aves, os animais que voam, os animais marítimos, né? Os répteis, os animais terrestres, e as frutas, etc, etc, e forma o homem. E a ordem de Deus ali para Adão e Eva, o primeiro casal, né, homem e mulher, era que eles crescessem e multiplicassem. Então a gente já vê aqui no capítulo 6 a multiplicação do homem sobre a terra, cumprindo a ordem, cumprindo aquele desenho que Deus havia dado para ali Adão e Eva. E aqui nós já estamos vendo e percebendo que o homem já havia se multiplicado sobre a terra, ao ponto de dizer aqui que os filhos de Deus e os filhos dos homens estavam entre si se relacionando. Havia uma ordem de Deus, uma restrição de Deus, que era necessário que os seus filhos tivessem os seus relacionamentos entre as suas parentelas. E nós vamos ver que nesse momento da história, Deus está olhando para o comportamento da sociedade. Deus está olhando para a forma como aquela sociedade daquela época estava se comportando. Haja vista que Deus havia criado todas as coisas para que o homem dessas coisas sobrevivesse. Quando Deus forma os animais e Deus forma as florestas, Deus forma as árvores frutíferas, né? Para que o homem regasse a terra, se alimentasse de toda a criação que Deus havia feito. Nós vamos perceber aqui que o homem já havia crescido de uma forma tal, a sociedade já estava grande de uma forma tal naquele tempo, naquela época, que o Senhor, Ele não está mais agradado da forma como o homem estava se comportando. A partir do versículo 3, vai dizer que o Senhor diz que o Espírito dele não iria mais estar com o homem, com a sociedade, porque o homem era carnal, e que os seus dias não passariam de 120 anos. Então dá a entender que os homens tinham muito mais anos para viverem. E nós vamos perceber também dentro disso que haviam homens grandes, gigantes, né? Homens que eram valentes, porque acredito que tinham muita saúde. Naquela época não se tinham tantas dificuldades de pestes, de doenças, o início de todas as coisas. Apesar de já ter muitas pessoas, diz o texto que esses homens se multiplicaram ao terem possuído as filhas dos homens com os filhos de Deus. E aí entre os filhos de Deus são aqueles que Deus desde o início já tem a escolha da sua nação, né, do povo santo, e os homens que eram desobedientes. Por conta daquela dificuldade que teve entre Caim e Abel, a partir dali, os descendentes de Caim, ele já teria uma certa maldição da parte de Deus. Seria como se fosse o povo que desobedecesse, o povo que tivesse a maldade no seu coração. E outrora os que continuaram ainda sendo os filhos de Adão e Eva, por outro lado, iriam continuar como se fosse a boa semente de Deus, né? Como se um fosse a má semente, o outro a boa semente. Sabemos da história, não vamos adentrar ela aqui. Sabemos o que acontece com Caim, né? E aí nós vamos perceber que o Senhor viu que o homem era mau. O Senhor viu que a maldade havia se multiplicado sobre aquela nação, sobre os povos daquela antiguidade, daquela época, e a terra estava multiplicada de homens maus. Versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se
havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio no coração do homem. Então, o coração do homem estava corrompido pela maldade. O homem estava ali, né, de uma forma que o Senhor se arrependera de ter feito o homem, né, de ter feito a criação dos animais. É claro que esse arrependimento aqui de Deus é da forma antropomórfica, né? É uma forma em que Deus ele se arrepende como se ele fosse homem, né? Como se Deus, no sentimento do homem, porque nós sabemos que Deus não é corpo, né? Deus não tem corpo físico, Deus é espírito. Mas é como se nós muitas das vezes fazemos uma coisa e nos arrependemos, e para corrigir esse erro nosso, nós interferimos na história e mudamos o curso da história. Então Deus ali naquele momento, Ele muda um pouco, Ele interfere na história, né? Sabemos que Deus é santo, é imutável, que os seus desígnios vão se cumprir, né? Mas Deus ali, sentindo como um sentimento humano, Ele diz: olha, eu não me agradei, o homem me decepcionou. Ele sente como a tristeza, como nós seres humanos sentimos tristeza, nós temos as nossas emoções. Deus ali naquele momento, Ele diz: eu vou fazer desaparecer esse povo, eu vou fazer desaparecer essas pessoas, né? Porque tudo que eu fiz, né, tudo que eu mostrei para elas, tudo que eu criei, era para que o homem fosse bom, para que o homem continuasse, né, a criação perfeita, ela realmente fosse ali a adorar a Deus, fosse fazer o que era reto, fosse fazer o que era justo diante do Senhor. Mas diante de toda essa história, diante de todo esse breve resumo que eu falei para você, do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos encontrar uma pessoa, um ser humano, um homem como eu e você, que estamos sujeitos aos mesmos erros e paixões, também estamos sujeitos a sermos obedientes. E esse homem que é chamado Noé, a qual Deus vai o chamar para ser o construtor da arca, por conta do dilúvio que vai haver, que Deus envia o dilúvio para punir a sociedade, punir aquelas pessoas, aquele povo naquela antiguidade. E aí nós conhecemos também a história do dilúvio, acredito que a maioria de nós. O que eu queria chamar a nossa atenção é que, diante dessa sociedade corrompida, desse caos, de Deus estar triste com o comportamento do homem, daquela sociedade, das pessoas não obedecerem mais, daquela sociedade ser uma sociedade que havia só maldade em seu coração, de estar corrompida, ao ponto de Deus mandar o dilúvio para destruir toda aquela sociedade, toda aquela humanidade, todos aqueles povos. Deus encontra um homem, a qual nós vamos encontrar nos 2 versículos 8 e 9, as qualidades, as características de um homem temente a Deus, de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, de um ser que, apesar de estar vivendo em meio àquela sociedade corrompida, há qualidades, há características, há pontos na vida de Noé que Deus encontra nele, e que eu gostaria de meditar nessa noite, para que nós pudéssemos juntos também querer esses pontos para nós, também querer atrair esses pontos para nós. E a primeira coisa que nós vamos ver nessa noite é que o versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. A primeira coisa que nós vamos aprender é que Noé, a posição de Noé de Deus era a posição de quem era salvo. Ele achou graça. O favor de Deus estava diante de Noé. A graça de Deus estava diante de Noé. A posição de Noé era a posição de um homem salvo, de um homem que estava na presença de Deus e que tinha a salvação da parte do Senhor, né?
a graça significa o favor imerecido de Deus, né? A graça é um favor que Deus nos dá. Então, Noé encontrava-se diante de Deus como um homem que achou graça. A posição de Noé era a posição de um cristão, de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um crente, né? De um cidadão que encontrava-se na posição salvo na presença do Senhor. E nessa noite nós poderíamos perguntar: qual é a sua posição diante de Deus? A nossa sociedade hoje, ela não é diferente daquela época. Você que está nos assistindo nessa hora, você que está nos ouvindo nessa hora, você sabe disso. Eu e você sabemos disso. A sociedade hoje se multiplicou, e eu acredito que talvez nós não pudéssemos nem contabilizar o quanto ela se multiplicou, do tamanho que nós temos a sociedade hoje para a sociedade daquela época, para os povos daquela época. E naquela época o Senhor já estava triste, e o Senhor manda o dilúvio para que resolva. E aí a gente não vai adentrar muito dentro disso, mas a gente vai perceber que o dilúvio não resolveu, porque novamente o povo voltou a ser mau. E hoje nós vivemos sim diante de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que tem maldade, de uma sociedade em que as pessoas não temem mais a nada, não temem mais a lei, não temem mais. A maldade está corrompida em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas, seja na esfera religiosa, na esfera civil, sabe? A maldade está corrompida, corrompeu o coração do homem. Mas eu quero lhe perguntar nessa noite: assim como Noé também vivia diante daquela sociedade que também estava corrompida ao ponto de Deus querer destruir aquela sociedade, a gente vê que Deus realmente castigou. Qual é a sua posição diante de Deus nessa noite? Noé, a primeira qualidade de Noé é que a sua posição era a posição de um homem salvo, sabe? Sem o merecer pelo favor de Deus, mas ele encontrava-se ali salvo, na presença do Senhor. Ele estava posicionado diante de Deus. Versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Você acha-se na posição de estar com a graça na frente do Senhor, na presença de Deus? A presença de Deus, ela é graciosa na sua vida e na minha vida. Nós precisamos refletir nessa noite, nós precisamos meditar nessa noite. A outra coisa que nós vamos aprender no versículo 9, que diz: eis a história de Noé. Agora vem dizer quem era Noé. Ele era homem justo, né? A segunda coisa que nós vamos ver era que a atitude de Noé era a atitude de um homem justo, de um homem que ele não tinha 2 pesos e 2 medidas. Não, se era 1 quilo para o Antônio, era 1 quilo para o José, era a mesma medida. Era um homem justo, havia justiça em suas mãos. Ele era um homem em que havia nele o sentimento de igualdade, sabe? Ele não tratava as pessoas com leviandade, ele não tratava as pessoas por interesse próprio, ele era justo. Alguém que não tinha o que prestar contas, porque havia justiça na vida de Noé. A sua história, versículo 9 diz: Noé era homem justo. Você é justo com as pessoas? Eu estou sendo justo com as pessoas? Eu estou agindo com justiça, com sinceridade com as pessoas, deixando a hipocrisia, a falsidade de lado? A justiça em nossas vidas, a justiça em nossas mãos. Estamos fazendo o que é correto, estamos fazendo o que é verdadeiro para as pessoas. Estamos sendo pessoas que há realmente ao olhar de Deus. Pois Noé, em frente àquela sociedade, Noé
É a Bíblia que está dando testemunho da sua vida. Diz que Noé era um homem justo. A atitude dele era de um homem justo. É tão difícil hoje ser justo. É tão difícil hoje suportar, porque há muita injustiça, há muita desigualdade social, há muita injustiça nas causas que acontecem no meio da sociedade. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos encontrar salvos na presença do Senhor e que nós devemos nos encontrar justos. Que a sociedade esteja mergulhada na maldade, mesmo que o coração do homem esteja totalmente mergulhado na maldade, corrompido, como no versículo 5 diz que continuamente todo desígnio do coração do homem é maldade. Há possibilidade de ter pessoas boas, sim. Há possibilidade de ter pessoas salvas na presença de Deus, justas, sim. Porque apesar de Noé ter vivido em tempos antigos, mas a maldade que havia no tempo de Noé também tem hoje. A começar pela maldade de um assassinato. Dentro de alguns anos antes, o próprio Caim matou Abel. Então já havia vindo a maldade, a mentira, tudo que tem de pecado. Os pecados que tem hoje também tinham na época de Noé. A sociedade estava cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. A única coisa que é diferente de hoje é que hoje, por ter mais pessoas, tem mais maldade, mas também por ter mais pessoas, eu acredito que também tem mais pessoas salvas e justas também, como Noé. Eu quero crer que eu e você também podemos ser assim. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos submetemos a estar fazendo a vontade de Deus, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos ajudar, porque é Ele quem transforma a nossa vida, quem nos restaura, quem nos purifica, quem nos santifica. A outra coisa que nós vamos encontrar, a outra qualidade importante, que é essencial na vida de todo cristão, ainda no versículo 9, diz, né? A terceira qualidade é que Noé era um homem íntegro. Noé era um homem que tinha caráter. O caráter de Noé era perfeito, significando que Noé tinha retidão. Era um homem reto na presença de Deus. Não era um homem de caráter duvidoso. Não era um homem que enganava as pessoas. Não era um homem que andava mentindo. Não era um homem que andava inventando. Era um homem íntegro. Um homem que tinha retidão em sua vida. O caráter de Noé era um caráter perfeito. Era um caráter que mostrava a divindade. Era um caráter genuíno. Quão difícil hoje é querer ser assim, alguém que tem um caráter perfeito, que tem um caráter reto, andar em retidão, ser alguém que está sim em retidão com o Senhor. Talvez seja até cafona diante da sociedade que está corrompida pela maldade, que a maioria dos segmentos, e em que em todo segmento há sim a corrupção, a maldade. Talvez até seja cafona, talvez sejamos tratados, talvez você seja tratado, se você queira ser assim, se você queira ter essas qualidades. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite, para que nós possamos agradar ao nosso Deus, para que o favor de Deus esteja ao nosso favor, para que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida. Há necessidade de nós encontrar-se na nossa vida essas qualidades. Ser alguém que tem um caráter reto, que é bom caráter, né? A gente escuta essa frase, as pessoas dizem: rapaz, fulano é bom caráter. Quando alguém diz fulano é bom caráter, é porque é um cara que
vive bem, não anda em confusão, é alguém de paz, é alguém de bem, é alguém que ajuda o próximo. Mas quando você escuta alguém dizer, rapaz, fulano é tão mau caráter, você já deve ter ouvido essa frase, ela hoje é até comum. Geralmente é porque é alguém que se envolveu em algum problema, ou é alguém falso, ou é alguém que não é confiável, ou é alguém que não é digno da confiança de outra pessoa, alguém que cometeu algum delito, ele acaba sendo taxado como mau caráter. Pois eu quero lhe dizer que diante daquela sociedade, que era uma sociedade de caráter mau, que era má caráter, havia um homem, havia um servo de Deus, que diz o texto que Noé era um homem íntegro, bom caráter, exemplo, era alguém exemplar. E é isso que nós precisamos ser. Não, isso não quer dizer que não é que nós queremos ser certinhos. Eu não estou dizendo nessa noite que nós temos que ser os certinhos, não. Estou querendo lhe dizer que Deus, Ele se agrada quando Ele encontra pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas de bom caráter, porque essas pessoas serão com certeza agraciadas por Ele. Ainda no versículo 9 nós vamos encontrar a quarta característica, que diz que ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé era um homem que tinha testemunho de vida. A quarta característica era que o testemunho de Noé, mesmo no meio da sua geração, né, ou entre os seus contemporâneos, Noé era um pregador da justiça. O testemunho de vida de Noé era um testemunho de vida de um verdadeiro homem de Deus. As pessoas viam Deus através de Noé, através da forma que ele agia, da forma com que ele falava, da forma como ele vivia. O seu testemunho em meio à sua geração, né? Diz o versículo 9, ele era um homem entre os seus contemporâneos. Então ele prestava um bom testemunho entre os seus contemporâneos, na sociedade que ele viveu. As pessoas olhavam para ele e diziam, esse homem é diferente, esse cara é diferente, né? Às vezes as pessoas podem ter olhado e ter dito, rapaz, há um brilho diferente, há algo aí que a gente está vendo que é diferente. A conduta, né? Nós vamos ver a forma como Noé age, como Noé se comporta, como é que nós estamos nos comportando, como é que nós estamos vivendo. Nós temos condições realmente de chegar e pregar o evangelho para as pessoas. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, quando a gente também às vezes vai pregar, diz assim, mas eu também sou filho de Deus. Só é vocês que estão dizendo que são filhos de Deus, os crentes. Nós também temos Jesus. Você tem Jesus mesmo? Você que diz que tem Jesus, você tem Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Você se considera um homem justo? Você se considera um homem íntegro? O seu testemunho diante da sociedade mostra que você realmente é uma pessoa que é filho de Deus? E aqui eu estou falando para todos. Estou falando tanto para quem já é cristão, como para quem ainda não é cristão. Para quem ainda não confessou o Senhor e para quem confessou. Nós temos condições de chegar e pregar o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, e as pessoas não nos apontarmos, desde que, se ela puder nos apontar, mas que seja por sermos pessoas diferentes. Porque Deus quer que nós sejamos diferentes. Porque Deus é diferente. Ele quer sim que nós mudemos a nossa vida. Ele quer sim que você mude a sua vida. Ele quer sim que você seja uma pessoa como Noé. Ele quer, lá do céu onde Ele está, olhar para mim e para você, olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, eu quero o Antônio, o José, o Raimundo, o Francisco, a Maria, a Antônia,
Eu quero essas pessoas que elas sejam diferentes, sim, porque eu quero achar nelas integridade, eu quero achar nelas caráter, eu quero achar nelas bondade, eu quero achar nessas pessoas algo que mostre que eu sou. Porque quando Deus cria todas as coisas, no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz: a imagem de Deus os criou, a sua semelhança. Em que nós somos semelhantes em Deus, já que Deus não é corpo físico? Nós somos semelhantes em Deus quando há em nós graça de Deus, a salvação em nossas palavras, na nossa forma de viver. Quando nós somos em Deus, quando há justiça, quando há integridade, quando há fidelidade, quando há testemunho, podemos mostrar quem é Deus. A natureza mostra quem é Deus, e as pessoas precisam querer esse Deus. Você que está nos assistindo nessa noite, você precisa mudar de vida. Nós precisamos mudar sim a nossa vida, e o Senhor precisa achar em nós, mesmo nós estamos diante desse mundo que a própria Bíblia diz que jaz do maligno, esse mundo que o Senhor vai vir resgatar pessoas, seres humanos, vai vir resgatar um povo no meio de um outro povo. Ele vai olhar do céu e precisa achar em nós o que ele viu em Noé naquele tempo, quando ele olhou para aquela sociedade e viu que ela estava corrompida pela maldade dos seus pecados. Ainda é tempo de nós nos corrigirmos, ainda é tempo de nós voltarmos para Deus e pedir socorro e dizer: Senhor, acha em nós essas características, esses elementos, essas qualidades que o Senhor achou em Noé. Ainda no versículo 9, e antes de nós passarmos para esse versículo, diz que Noé era um pregador da justiça. Lá em 2 Pedro capítulo 2 versículo 5 vai dizer que ele era um pregador da justiça. Pedro dando testemunho, Noé pregava a justiça de Deus, que Deus era justo, santo. Mas para pregarmos que Deus é justiça, é santidade, é preciso sermos justos e santos. E muitas pessoas confundem o que é ser santo. Acha que ser santo é coisa do outro mundo. Ser santo nada mais é do que alguém que é separado, é alguém que está a serviço do reino de Deus, alguém que disse que eu quero estar trabalhando para o reino de Deus. Ser santo é isso, é alguém que está separado a serviço de Deus. E eu e você podemos estarmos sendo separados para isso. Mas agora eu só vou fazer a obra de Deus só separado exclusivamente. Se for uma chamada de Deus para a sua vida, sim, também. Mas você também pode ser um separado, um chamado, mesmo tendo o seu trabalho, continuando tendo a sua vida normal, continuando sendo um homem santo e pregador da justiça de Deus. Ainda no versículo 9, agora sim, no final do versículo tem uma outra característica, que é Noé andava com Deus. Olha o grau de intimidade que Noé tinha. A quinta característica, o quinto elemento, a quinta qualidade de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, de um homem de Deus. Noé, ele tinha comunhão com Deus, porque diz no final do versículo, Noé andava com Deus. Capítulo 6, versículo 9 do livro de Gênesis. Noé andou com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nessa noite, você já teve um encontro com Deus? Você sente a presença de Deus na sua vida? Você sente o Espírito Santo na sua vida? Como é que está a sua intimidade? Como está a sua comunhão com Deus? Como nós estamos trabalhando com Deus? Como é que nós estamos nos relacionando? Como está a nossa vida de oração com Deus? Como está a nossa vida de leitura, de estudo da palavra com Deus? Você tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você sentiu
sentiu Deus falando contigo, aquela voz falando o seu coração, aquela voz falando a sua mente, a sua alma sentindo o prazer e a doce e suave presença do seu Espírito, você sentindo a maravilhosa presença dele. Qual foi? Você já teve a sensação de estar viajando e o Senhor está contigo? Você já teve a sensação de, ao estar indo dormir, o Senhor está dormindo com você? Você já sentiu? Você já teve essa experiência de, ao levantar pela manhã, ao abrir os olhos, saber que é o Senhor que está te acordando, saber que é Deus que permitiu você levantar naquele dia, saber que foi Deus que permitiu você acordar, lhe deu saúde para trabalhar, para andar, para sustentar a sua família. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa caminhada com Deus? Nós estamos realmente levando a sério esse andar com Deus, essa caminhada nós estamos levando a sério esse Deus que é sério? O nosso Deus, o seu Deus, o grande eu sou, Jeová Rafá, Jeová Jireh, é um Deus sério, é um Deus que cumpre as suas promessas, e Ele disse que um dia enviaria Jesus para salvar a humanidade, e Ele enviou. Assim como Ele enviou a ordem para Noé fazer a arca, o barco, para salvar as pessoas, porque como Ele achou em Noé e na família de Noé características suficientes para que aquela família fosse salva daquela sociedade, o Senhor também enviou Jesus para salvar as pessoas. E Jesus veio a este mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou entre os mortos, e o Senhor disse: Ele voltará novamente para salvar a sociedade. Quantas chances Deus tem dado, quantas oportunidades o Senhor Jesus tem nos dado para nós mudarmos de vida, para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para que em nossa vida tenha as qualidades que agrade o coração de Deus. Ainda é tempo, meu amado, meu querido, minha querida, minha amada, nessa noite, ainda é tempo de mudança, ainda é tempo de arrependimento. Deus pode achar mercê, Deus pode achar graça em nós, na nossa vida, na minha e na sua vida, nessa noite, se nós de fato quisermos ter uma experiência sobrenatural de andarmos com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Noé andava com Deus. Versículo 9 diz que Noé andava com Deus. Noé andou com Deus. Sua comunhão era de extrema intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. A sexta característica, a sexta qualidade nessa noite encontra-se no versículo 22 do capítulo 6, que diz assim: assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Sua conduta, a sexta qualidade de Noé era a sua conduta. Noé sempre fazia a vontade de Deus. Em outras palavras, Noé era um homem obediente. Poderíamos trocar a sexta qualidade dele, a sexta característica, por Noé era um homem obediente. Porque se nós formos ler do versículo 11 ao versículo 22, Deus dá ordem para Noé construir a arca, porque Deus ia destruir aquela sociedade com muita água, um dilúvio. E Noé não desobedeceu. O Senhor disse: Noé, faça um barco bem grande, coloque a sua família e um par de cada animal dentro, porque eu vou destruir essa terra com muita água, com muita chuva.
E diz o versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo quanto Deus lhe ordenara. Qual era a ordem de Deus? Faça a arca. E era difícil para Noé fazer a arca, porque nós não temos registro de chuva naquela época. A terra era tão fértil, que é como se subisse uma neblina de vapor. A terra estava úmida, fértil, e tinha muitas coisas, não havia um registro. E quando Noé pregava para as pessoas, dizendo que ia chover ao ponto de aquela terra virar um grande mar, as pessoas duvidavam, as pessoas mangavam, não acreditavam, diziam que era besteira. Assim como hoje as pessoas acham que Jesus não vai voltar. É besteira isso aí que os crentes estão pregando, que os protestantes pregam, que os cristãos, que os evangélicos, que os gospels, seja qual for o nome que leve, são tudo loucos. Jesus não vai voltar. Isso é conversa de caroxinha. Desde que eu nasci, me entendo no mundo, que vão dizer que Jesus vai voltar. Vai voltar sim. Jesus é a arca de hoje, é o barco de hoje. E quem não quiser morrer afogado no mar do esquecimento, no mar de pecado, no mar de desobediência, e a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, entre na arca, entre no barco que é Jesus. Porque assim como Noé obedeceu a ordem, nós também precisamos obedecer hoje. E hoje a palavra de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqueles que não se arrependerem não poderão entrar no reino dos céus. Só entra no reino dos céus aqueles que confessam seus pecados e se arrependem e entregam as suas vidas para Jesus. O Evangelho prega isso, fala sobre isso, os Evangelhos de Jesus. Noé fazia tudo o que Deus lhe ordenava. Toda a vontade de Deus na vida de Noé era revelada, porque ele obedecia ao Senhor. Eu não sei como a sua vida está, eu sei como a minha está. Mas é necessário nós sabermos como nós nos encontramos diante da presença de Deus. É necessário nós sabermos qual é a nossa atitude diante de Deus. É necessário nós sabermos como o nosso caráter está. É necessário nós sabermos como o nosso testemunho está. É necessário nós sabermos como a nossa comunhão está diante de Deus. E é necessário nós sabermos o sexto passo: como a nossa obediência está diante do Senhor. Essas qualidades, essas características precisam estar em nós. E se nós queremos ir para a glória, e eu creio que iremos, se nós queremos morar no céu, e eu creio que nós iremos morar, eu e você, nessa noite, você que está nos assistindo, você precisa refletir nessa palavra nessa noite. Você precisa entender que é necessário renunciarmos a muitas coisas, porque o Senhor, Ele irá se agradar de nós quando nós agradarmos Ele. É uma via de mão dupla. Eu obedeço, eu agrado, eu me encaixo na vontade de Deus na minha vida, para que o Senhor também se agrade de mim. E assim nós possamos juntos, eu e o Senhor, você e Deus, ter um relacionamento de uma conduta exemplar. E nós possamos, além de sermos aceitos pelo Senhor, da nossa vida ser restaurada por Ele, nós possamos também ser canais usados por Ele para sairmos dessa sociedade corrompida, assim como era nos tempos de Noé, pregando o seu Evangelho, para que muitas almas, muitas vidas sejam por Deus salvas. E aí eu sei que muitos críticos vão agora me perguntar: mas você está dizendo que Noé era o cara, mas diz também que Noé plantou lá uma vinha, se embriagou e tal. Verdade. Eu comecei essa palavra dizendo que Noé era um ser humano igual a mim e a você. Se você tiver prestado atenção nessa noite, você vai ver isso. Mas como vai estar salvo lá no canal do YouTube, Casa de Paz Aratuba, né, que é o canal do YouTube da igreja, você pode revelar como eu iniciei essa ministração. Por esse fato de Noé ser um ser humano igual a mim e a você, a diferença é que Noé tinha muitas qualidades que talvez eu e você não tenha, mas que nós podemos ter, porque nós não somos diferentes. E assim como ele tinha suas qualidades, encontramos aqui um defeito.
Mas louvo a Deus, aprovo a Deus que as suas qualidades cobrem o seu defeito, que foi quando ele pecou ali, né, porque se embriagou demais e ficou nu. Nós também temos os nossos defeitos. Quantos defeitos nós não temos? Mas eu creio que nós devemos ter muito mais qualidades, e que os nossos defeitos não vão se sobressair das nossas qualidades. E mostra o quanto nós somos carentes de Deus, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos do Senhor Jesus para salvar a nossa vida, para nos ajudar, para nos resgatar, para que esses defeitos que nós temos, assim como também Noé tinha, que nós só encontramos na Bíblia esse dele, né? Nós não venhamos a ser condenados, pelo contrário, venhamos a ser como Noé, se encontrar diante de Deus em graça, homens e mulheres salvos na presença do Senhor. É por isso que nessa noite eu quero encerrar essas palavras dizendo para você que nós podemos sim sermos como Noé, podemos sim ter essas características e até mais, se nós depositarmos e confiarmos no Senhor Deus. Porque o Senhor Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer lhe salvar nessa noite. Deus quer nos salvar. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer nos resgatar. Deus quer nos fazer homens separados, homens santos. Deus quer nos fazer homens justos. Deus quer nos fazer homens de caráter, de bom caráter. Deus quer nos fazer homens e mulheres que andem com Ele, que têm intimidade com Ele. Deus quer sim nos usar com autoridade e poder na sua presença. E você e eu, nós juntos podemos ser esses homens e essas mulheres, esses filhos que Deus quer para usar, para fazer a sua vontade, sermos obedientes à sua palavra. Por isso nessa noite eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração, porque ela falou ao meu. Não é a primeira vez que eu ministro essa palavra, eu já tenho ministrado ela várias outras vezes. Eu quero lhe dizer que toda vez que eu ministro essa palavra, eu sinto que Deus está querendo mais de mim, querendo que eu esteja mais perto dEle, querendo que eu obedeça mais, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Eu quero lhe convidar a tomar uma decisão nessa noite. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo através das redes sociais, tome uma decisão. Você que ainda vai assistir, eu estou falando para você que vai assistir depois, eu creio que pessoas depois irão assistir. Você pode tomar também essa decisão nessa hora, de refletir nessa palavra e de saber que você precisa desses elementos, dessas qualidades que são essenciais para a nossa vida, para que nós possamos ter de fato uma vida com Deus. Você precisa tomar essa decisão, e eu vou orar pela sua vida. Nessa hora eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas vidas que entenderam essa palavra e que querem tomar uma decisão de te confessar como único e suficiente Salvador. Ou pessoas também que estão se reconciliando, já começaram a caminhada contigo, mas não tiveram forças e por algum motivo voltaram atrás. Porque essa sociedade, Deus, que está corrompida também, a semelhança daquela dos tempos de Noé, essa sociedade que também tem maldade, que o pecado está se multiplicando, também tem pessoas, Senhor, que podem se encontrar naquela posição de Noé, e que, Senhor, eu te peço que essas pessoas que querem se encontrar nessa posição, mas que elas não têm força, e agora elas estão se arrependendo e pedindo a tua ajuda, Pai, que o Senhor desça através do teu Espírito Santo agora sobre as suas vidas, e que elas sejam restauradas, que elas sejam perdoadas, que elas sejam agora, Senhor, encontradas diante da tua presença salvas, e que o Senhor as regenere e as levante, para que elas sejam por ti usadas poderosamente. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, passa o teu sangue carmesim sobre as nossas vidas, Senhor, e nos restaure, em nome de Jesus. Não deixe com que sejamos apontados, Senhor, nos momentos de fraqueza, que o teu Espírito nos fortaleça,
e que nós possamos ter as mesmas características e até mais do que as de Noé, não para que nós sejamos grandes de forma nenhuma, mas para que o teu nome apareça, para que o teu nome cresça, que nós venhamos a diminuir, mas que a tua presença, através das características que nós precisamos ter, a semelhança de Noé, o Senhor possa conceder-nos, para que nós possamos ser uma sociedade mais justa, mais séria, mais verdadeira, que te obedeça e que tenha testemunho e que se ache graciosa na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e nós, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Quero lhe dizer nessa noite que nós estamos alegres e felizes por esse momento tão maravilhoso. Dizer a você que compartilhe, que curta, que comente, se inscreva nos nossos canais. Queremos, em nome de Jesus, assim, se for a vontade de Deus, estarmos aqui no próximo sábado fazendo a nossa live, o nosso culto. Queremos dizer que ainda estamos na fase de transição em relação a voltarmos para o templo ainda vamos fazer uma reunião ainda com a liderança da igreja. Sabemos aí dos decretos que o governador deu, para a capital e para as cidades ali metropolitanas, vizinhas. Já está na segunda fase, que é quando as igrejas voltam com 20% da sua capacidade. Inclusive em Fortaleza, as igrejas já estão voltando a funcionar com 20%, mas as do interior ainda está na fase de transição e algumas cidades estão na primeira fase. Aqui em Aratuba nós estamos na primeira fase, que ainda não é permitido com que as igrejas voltem a funcionar, mas a segunda fase, que é para começar a partir do dia 6 de julho do próximo mês, se tudo ocorrer bem, as igrejas voltarão a funcionar com 20% da sua capacidade. Na terceira fase, com 50% da capacidade, e na última fase, que é a quarta fase, com 100% da capacidade. Nós ainda vamos nos reunir, vamos ver como iremos fazer, se voltaremos agora na segunda, na terceira, na quarta fase. De fato próximo sábado nós estaremos aqui novamente, culto de Santa Ceia, já vou logo lhe anunciando, lhe dizendo isso, que é culto de Santa Ceia, porque é o primeiro sábado do mês, onde nós realizamos o culto de ceia. Você já prepara também seu vinho e o seu pão, tá bom? Até porque a segunda fase é dia 6, mesmo que a gente quisesse voltar, o dia 6 é na segunda-feira, após o primeiro sábado aí. Então, nós queremos lhe dizer que o sábado vai ser dia 4, então nós ainda estaremos aqui fazendo o culto online. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Então fique conosco, estaremos juntos, que Deus possa estar nos abençoando. Eu vou orar agora encerrando, e pedindo que Deus abençoe. Até se alguém fez algum pedido, se alguém falou fez algum pedido especial de oração, temos os nomes hoje. Pegou o nome das pessoas hoje? Tem algum pedido de oração? Então vamos aí anunciar rapidinho, o nome das pessoas, falar aí as pessoas que estiveram conosco, nos assistindo. Queremos já agradecer você, que Deus abençoe, Eu quero convidar aí a Ana Cristina para que ela venha estar aqui conosco, e nós possamos estar aqui nesse momento agradecendo a você para que esteve conosco. Ana Cristina, anunciando aí o nome das pessoas. Muito boa noite a todos. Vou falar aqui o nome de algumas pessoas que participaram da nossa live. Desde já quero pedir perdão por... Eu acho que não coloquei o nome de todo mundo, mas essas coisas acontecem. A Tica Melo, a Ila Paz, Isabel Melo, Ricliciana, a Miran Alves, Adriano, Kaline Santos, Neiva Paulino, Lari Colares, Cíntia Carine, Neurilene Barroso, Marta Colares, Bia Souza, Armila, Francisco Monteiro, Francisco Donzin, Francisquim, Gil Souto, Alcio Silva, Josivan Clemente, Adelane Canuto, Elisângela e
a Gardênia. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? E algumas pessoas de Capistrano aí, eu vi o nome do Dio, e outras pessoas aí de Capistrano. Quero agradecer pela sua presença aqui conosco. O Oz Filho também eu vi ali nos grupos, porque aqui ela está pegando só os que estão na transmissão da igreja, né? Mas eu também vi o Oz, que é um companheiro nosso ali de trabalho, um amigo, um cara que trabalha ali também conosco, do departamento do setor pessoal, né? O Dio é nosso secretário de cultura lá de Capistrano. Queremos agradecer a todos os irmãos aqui, a Marta aqui pertinho da gente, a todos. Também eu vi a Hildeane, estava conosco ali quando a gente abriu a sala, a irmã Hildeane ali da Igreja de Cristo. Queremos agradecer a todos vocês que participaram conosco, que estiveram conosco. A Rita aqui, né, irmã do nosso ilustre músico Kim, né, também falou também aí também da Tica. Enfim, todos vocês se sintam abraçados. Como ela mesmo disse que não pôde pegar o nome de todos, tá certo? Então nós queremos agradecer a você, a todos os que estiveram conosco, participando conosco desse momento. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, eu te peço a tua bênção, a tua graça sobre cada pessoa. Muito obrigado por cada vida que nos assistiu, tá, meu Deus? Que há algum pedido de oração, algum pedido de cura, algum pedido que as pessoas estejam necessitando da tua intervenção, do milagre, nós oramos em nome de Jesus, que esteja estendido, Senhor, que a tua bênção, que o teu milagre, a cura, o Senhor derrame sobre cada pessoa conforme a tua vontade, o que elas têm apresentado diante da tua presença. Repreende todo o mal, toda a enfermidade, anule toda a investida do inimigo sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas. E nós cremos em nome do teu Filho Jesus, que tudo será feito para a honra e glória do teu nome. Nessa noite, Senhor, continua nos guardando, continua nos protegendo, nos livrando, nos dê dias melhores, Senhor. Que esse momento em que nós estamos vivendo, passando, eles passem logo, que logo se venha, Deus, a tranquilidade da sociedade, e que esse mal, que esse vírus ainda está sobre as pessoas, ceifando vidas, ele vá embora, Senhor, ele saia logo quanto antes, e que nós possamos ter uma vida dentro de uma normalidade conforme o Senhor projetou para cada um. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te pedimos nessa noite que o teu amor, Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse hoje eternamente sobre cada um de nós, sobre todos os que creem, dizem amém e graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, a paz.